Olá, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Anderson Barros, eu sou psicanalista, psicoterapeuta, hipnoterapeuta e terapeuta EFT formado pelo criador da técnica, o americano Gary Craig. Eu sou especialista no tratamento da ansiedade, desrealização, despersonalização. Por que eu falo isso com tanta propriedade? Porque eu senti na pele, eu senti tudo aquilo que de repente você está sentindo hoje. Eu vou voltar no tempo para poder você entender melhor o que aconteceu comigo e tudo que eu passei. Há 7 anos atrás, eu recebi o diagnóstico da minha filha de autismo. E naquela época, eu não aceitei. Para mim era tudo novo, eu não entendia. Quando o médico falou, do diagnóstico da minha filha, meu chão simplesmente desapareceu. Naquela época, eu achei que era o fim. E aí eu comecei, a entrar no looping de desespero, de pensamentos acelerados. Meu Deus, como é que vai ser agora? O que que eu vou fazer? E todas as vezes que eu tinha que ir no médico ou então na escola da minha filha, era o gatilho que desencadeava a minha crise de ansiedade. E nessa época eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu comecei a perceber que quanto mais eu guardava aquilo ali, eu não queria que o pessoal do meu trabalho soubesse, eu não queria que as pessoas soubessem. Dentro de mim, aquilo ali era algo que eu tinha que esconder. E com isso, o que aconteceu? Aquilo ali foi aumentando, aumentando cada vez mais dentro de mim, e chegou um momento que parecia que eu simplesmente era uma panela de pressão. Eu comecei a ter crises de ansiedades noturnas. Eu acordava com o coração acelerado, suando, com uma sensação de morte. Parecia que eu ia morrer cada vez que eu sentia aquilo ali. E aos poucos, aquilo começou a aumentar cada vez mais, chegando ao ponto de eu ter agorafobia. O que é agorafobia? Agorafobia é quando você começa a ter medo que aquilo aconteça novamente. E com isso, acabava gerando mais crises. Até que chegou um certo momento que eu acordei de manhã e parecia que eu estava fora de mim. Parecia que eu era um espectador de mim mesmo, me enxergando de fora. E aí, mais uma vez, eu me desesperei. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu busquei ajuda, eu fui pesquisar sobre o que eu estava sentindo e naquele momento eu vi que eu estava com a desrealização. Quando você olha ao seu redor, olha tudo ao seu redor e você não reconhece as coisas. Parece que tudo está em 3D. Parece que você está dentro de uma tela de um cinema, vendo aquelas coisas todas estranhas. E aí eu fui ficando cada vez mais desesperado. Aquilo só foi piorando, até que um momento aconteceu algo pior. Eu levantei, me olhei no espelho de manhã para poder lavar meu rosto, escovar meus dentes. Quando eu olhei no espelho, eu não me reconheci. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? As coisas estão piorando cada vez mais. Eu olhei para minha esposa e eu não a reconheci. Eu olhei a minha filha e não a reconheci. E isso é algo desesperador. Você que já está passando pela ansiedade, você chegar um dia, acordar e você simplesmente não reconhecer as coisas ao seu redor e logo depois você não se reconhecer. E aí eu falei, é o fim. Eu fiquei desesperado e eu comecei a pesquisar eu mesmo, naquela época que não tinha tanta tecnologia, como tem hoje. A gente já tinha o YouTube, tinha Google, a gente pesquisava, mas hoje
tem as inteligências artificiais, ChatGPT, e-books, onde você consegue pesquisar, entender naquela época. Além de eu não ter muito recurso para poder descobrir, eu não tinha recurso financeiro. Eu não tinha como me tratar, eu não tinha dinheiro para poder ir, né, num psicólogo, num psiquiatra. E daí eu comecei a pesquisar, e eu comecei a criar eu mesmo métodos para poder melhorar. E foi daí que durante 1 ano e meio eu comecei a desenvolver terapia, comecei a estudar, comecei a pesquisar e foi aí que eu comecei a melhorar, comecei a entender o que estava acontecendo comigo e desenvolvi um método próprio de tratamento. Com 1 ano e meio, um dia eu acordei e simplesmente deu um estalo na minha cabeça e tudo mudou. Quem sofre de desrealização, despersonalização sabe. Chega um momento que você começa a não enxergar direito. Você simplesmente começa a ver as coisas embaçadas, você vê tudo diferente. E nesse dia, simplesmente eu estava ali fazendo a minha técnica e simplesmente, pum, deu um estalo, clareou tudo. Olha, meu coração acelerou, eu fiquei nervoso, desesperado, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu melhorei, passou. E daí você também começa ali a ter medo de voltar o que você estava sentindo. Essa que é a verdade. E por um tempo, eu também fiquei realmente com medo, sentindo, né, qualquer coisa diferente já era motivo para poder eu achar que aquilo ia voltar. Mas aí aos pouquinhos eu fui me acostumando, passando os dias. E aí eu fui vendo que eu conseguia, né, controlar essa ansiedade para poder não voltar. E aí eu comecei a ajudar muitas pessoas, né? Comecei a entrar em contato com outras pessoas que estavam passando pelo mesmo problema que eu. E as pessoas elas foram também se espelhando na minha história. E eu consegui ajudar muitas pessoas a mudar também. E aí eu fui aprendendo, fui estudando dentro da terapia. E aí eu resolvi me aprofundar cada vez mais. E comecei a estudar a mente humana, fiz a psicanálise, fiz a psicoterapia, fiz o EFT, fiz a hipnose, né, a hipnoterapia. E aí eu comecei a entender cada vez mais e chegar onde eu cheguei hoje. Ajudar pessoas. E eu também, durante o tempo que eu estava passando por tudo isso, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Que se eu melhorasse, se passasse aquilo tudo ali, eu iria ajudar o máximo de pessoas possível. Ia passar esse conhecimento, passar tudo o que eu aprendi e o que usei em mim para poder ajudar outras pessoas. E esse hoje é o meu propósito. Ajudar o maior número de pessoas a sair da ansiedade, né, ansiedade generalizada, sair da desrealização, da despersonalização. E esse hoje é o meu relato aqui para poder tentar ajudar outras pessoas que também estão passando por isso, né, que passou por isso e sabe que não é o fim, que tem uma luz no fim do túnel e não desista. Eu estou aqui para poder lhe ajudar e tenho certeza que você também vai conseguir sair dessa.